Fala galera da V2, bem-vindo novamente ao Spring Web Flux Essentials. Então, ainda aqui na parte de testes, quer dizer, antes de começar, eu vi que os caras liberaram o Spring 2.3.1, 2.3.1 é foda, 2.3.1, e nós vamos atualizar o nosso projeto para manter tudo o mais atualizado possível. Então, só troca aqui no POM 2.3.1, tenha certeza que você clica aqui se estiver utilizando o IntelliJ ou usa a tecla de atalho. E agora nós vamos voltar para o nosso Anime Controller. Bom, gente, então o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu estava me incomodado com esse cara aqui, porque nós temos que criar 3 tipos de Web Client. E tem uma forma mais simples de fazer isso com o Spring Security. Primeiro, eu adoro dar nuke nas coisas, então já só solta uma bomba se livrando de toda essa galera aí. Daqui a pouco a gente vai capar todo esse código aqui da nossa classe. Que é o seguinte, bom, não pensei direito nisso, agora a gente tem que atualizar a classe inteira. Bom, tenha fé que vai funcionar. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Nós temos esse teste client invalid, o teste client user, teste client admin, mas a gente pode trabalhar somente com um teste client. Então vamos criar aqui a web test client e esse cara vai se chamar client. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer para esse web test client quem é o usuário. Então, aqui, por exemplo, nós não precisamos alterar praticamente nada. Por quê? Porque quando você não passa nenhum usuário, significa que você vai estar não autorizado de qualquer jeito. Mas aqui, no nosso cliente, nós precisamos dizer qual é o usuário. E nós podemos fazer o seguinte. Opa, esse é o nome da aula. Nós podemos colocar aqui with user details. E nós podemos passar o nome do usuário que nós temos no nosso banco de dados, sem precisar passar o password. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui David, e automaticamente esse Web Test Client vai, quer dizer, antes de ser executado, né, esse with user details vai pegar esse username, vai ativar aquele find user by username, não precisa passar o password nesse caso, né? Ele vai ignorar e ele vai automaticamente configurar o client para a gente. Então vamos fazer toda essa alteração e vamos alterar aqui o nosso comecinho da classe, colocando duas variáveis. A primeira vai ser o regular user, esse cara vai ser o David, e vai ter o admin user, que é William. Então, esses caras ainda precisam estar no banco de dados. O banco de dados precisa estar rodando no background, porque senão a gente vai pegar um null pointer e eu vou falar sobre ele. Então, aqui a gente põe regular user. Você copia todo esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl F, Ctrl R. E todo mundo que for test client admin, nós vamos trocar... não, isso daí vai dar problema depois, que eu preciso saber quem é admin e quem não é. É mais fácil ver assim. Então vamos trocar aqui todos eles rapidinho. Vamos adicionar o with user details para todo mundo. Aqui vai ser admin user e aqui vai ser client. Aqui o list all também vai ser admin user e aqui embaixo vai ser o client. Aqui vai ser regular user, aqui vai ser client, aqui vai ser regular user também e client. E o save, eu acredito que daqui para baixo vai ser todo mundo admin. Então eu vou copiar esse cara aqui. Aqui vai ser client. Aí você adiciona aqui também. Client. Adiciona aqui também. Acho que agora já dá pra gente Ctrl C, Ctrl F, Ctrl R. Então replace all. Aí você copia esse cara. Só sai adicionando aqui save. Precisa ser administrador. Delete administrador. Delete administrador. Update administrador. Update administrador. E é isso. Vamos testar agora. A gente já testa tudo. Fé em Deus. Vamos ver se tudo funciona. Então, beleza, tudo funcionou. Então, por baixo dos panos, ele tá... A gente pode deletar tudo isso aqui. Uma das melhores sensações do mundo é você deletar código e fechar as abas quando você termina um projeto.
Então, o que está acontecendo aqui? Esse regular user, que é o David, por debaixo dos panos, esse with user details, ele está fazendo o setup do contexto de segurança. E nesse contexto de segurança, você vai ter o usuário que veio do banco de dados. O que acontece, por exemplo, se eu passar um usuário que não existe aqui? A gente vai pegar um no pointer. Por quê? Porque ele vai tentar buscar no banco, não vai achar e não tem um tratamento de erro muito bom nessa parte aqui com o mocking. Então, vou mostrar para vocês que você tem um pointer, porque ele vai tentar buscar no banco de dados. No banco de dados ele não vai achar, vai retornar nulo e mesmo retornando nulo ele vai tentar pegar o password e username desse cara. Então, vamos executar de novo aqui. Então, ó, teve um no pointer. E se você for aqui dentro dessa classe, onde nós tivemos o no pointer, você pode ver que ele está tentando, pode até dar um download sources aqui. Então, dentro do Create Security Context, ele tenta, né, pegar o usuário. Então, você tem o username, ele tenta fazer a conexão com o banco de dados, load user by username. Só que aí, como não acha, é nulo, aqui, nulo.getPassword. Bom, você já sabe onde é que isso vai dar, né? No pointer exception. Por isso que o usuário precisa existir no banco de dados. Agora, outra coisa importante aqui é quando vocês estiverem pesquisando na internet, o que vai acontecer é que vocês vão ver uma outra anotação, que é essa with mock user. O problema dessa with mock user é que ele não funciona para mim e eu não consegui descobrir o porquê até eu gravar essa aula. Então, por exemplo, dentro desse with mock user você pode passar username, você pode passar qualquer coisa, você pode passar um password, que também pode ser qualquer coisa, e você também pode passar roles. Nesse caso, a role padrão, se você for aqui dentro desse método, é user. Então o que vai acontecer? Eu vou executar aqui, vocês vão ver que esse caso de teste aqui vai retornar sucesso. Mas, quando eu troco a role para admin, ou seja, esse teste agora tem que falhar. Por quê? Porque você passa no usuário admin, esse cara não vai ser mais forbidden. Esse teste deveria falhar, mas quando eu executo, o teste passa novamente. Então eu não consegui descobrir o porquê. Se você sabe, deixe aí nos comentários. Esse with mock user ele ignora. Então na verdade você nem precisa do usuário, só de você ter a role aqui, porque ele já tem um usuário padrão aqui. Então você tem esse default user. Então realmente não sei, eu testei com authorities também, não funcionou. Então eu decidi ignorar esse cara e fui com o if user details. O único problema é que a gente tem que ir lá no banco de dados ou a gente teria que mocar aqui no nosso setup esse load by find by username. Bom galera, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora o nosso código está mais limpinho. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.